Senhor, eu preciso tanto contigo falar, por isso me lanço no altar, pois a oferta hoje aqui sou eu. Oh Deus, por favor perdoa o meu coração, errar não é a minha intenção. Só tu conheces o meu desejo de te agradar. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim do que vale ter tudo se eu não te ter aqui. O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brotar. Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquecem, mas a tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. O que o mundo oferece com o tempo perece, mas a tua presença, Deus, ela permanece. Aleluia. O ouro e a prata não tem mais valor pra mim do que vale ter tudo se eu não te ter aqui. O meu maior desejo, Senhor, é te adorar, ainda que a figueira não brotar. Eu abro mão de tudo que exalta o meu eu. Meu nome não importa, mas que apareça o teu. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquecem, mas a tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa. O que o mundo oferece com o tempo perece, mas a tua presença, Deus, ela permanece. Aleluia. É tua presença, Deus. Que seríamos sem tua presença, Pai? Tá doendo, a luta tá grande, mas a tua presença me sustenta de pé. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Eu já coloquei a minha vida no altar, pois o que eu mais quero é te adorar. És suficiente. Eu já coloquei a minha vida no altar, pois o que eu mais quero é te adorar. És suficiente. Eu já coloquei a minha vida no altar, pois o que eu mais quero é te adorar. És suficiente. Eu já coloquei a minha vida no altar, pois o que eu mais quero é te adorar. Adore, 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 adore. A fama passa, sucesso passa, momento passa, momento passa. Me abraçam hoje e amanhã me esquece, mas a tua presença, Senhor, permanece. A fama passa, sucesso passa, momento passa, aplauso passa.
mas a tua presença, Deus, ela permanece. A tua presença, Deus, ela permanece. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje pode ser o último louvor. Hoje pode ser a última pregação. Aleluia, adoramos ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Eis-me aqui, Senhor. Que diminua eu e cresça o Senhor na minha vida, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, Ele está aqui. Que maravilha, Pai. Oh, Maranata, não queira ficar no dia do Apocalipse. Aleluia. Oh, aleluia. Que maravilha, Senhor. Aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá daquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto o peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse que está na terra, vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com uma ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade super dividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito mão a Deus na hora da partida. No Apocalipse, no Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Oh, aleluia. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse
filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito mão a Deus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque é mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue, revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque é mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Oh, mas no Apocalipse a igreja estará de céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel, aquele que é fiel. Oh, que maravilha, Jesus! Quantos podem dar uma forte salva de palmas para Jesus nessa noite? Quantos esperam ansiosamente a volta de Jesus? Deixa eu perguntar, vou deixar só o teclado agora. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Daqui a pouco nós vamos voltar para adorar a Jesus. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler 2 textos. O primeiro texto diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga comigo: nós temos a mente de Cristo. Eu estou dizendo isso aqui como uma verdade. Estou acreditando que cada um de nós aqui, vocês, eu, nós temos a mente de Cristo. Então eu vou dizer novamente: nós temos a mente de Cristo. Diga comigo: nós temos a mente de Cristo. Agora corra para o mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Capítulo 3, verso 2. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Verso 3 do capítulo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Verso 4. Porque dizem um: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo. Porventura não sois vós carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes,
e conforme o que o Senhor deu a cada um. Verso 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Diga comigo: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores. Vós sois lavoura de Deus e edifício do Senhor. Pai, no nome de Jesus, lemos a tua palavra e que ela possa encontrar no meu coração, nos nossos corações, o poder que lhe apraz para fazer o que lhe apraz, o que deseja a tua alma, Senhor, trabalhando na minha vida, me aperfeiçoando para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E quantos dizem amém? Tome seu assento, por gentileza. Eu quero falar nessa noite algo que o Espírito Santo vem falando comigo já há dias. E quando eu digo falando há dias, é porque ele vem me constrangendo de uma forma tão singular, que é difícil para mim rejeitar o seu pedido. Uma coisa é bem certa, e eu quero que você saiba disso. João capítulo 10 diz que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Toda obra de destruição, toda obra contrária, toda obra fora dos padrões, não só do cristianismo, mas principalmente da palavra de Deus, que foge os princípios da palavra de Deus, não provém de Deus. Muitas vezes as pessoas não são más, mas o espírito que opera por detrás, esse espírito é mau. E contra esse espírito nós precisamos estar atentos, vigilantes, percebidos, para que o diabo não venha tomar de mim e de você aquilo que Deus já tem preparado, aquilo que o Senhor já designou, colocou no seu coração. Porém, quando Deus faz um plano e um projeto, eu sei, a Bíblia diz, Jó disse que nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos podem ser frustrados. Isso é verdade. Só que muitas vezes nós, por darmos ouvido ao diabo, e o diabo, lembre-se disso, amados, ele não vai aparecer para você com uma cauda grande, com chifre, um garfo pegando fogo. Ele não vai se materializar na sua frente para te dar uma ordem. Ele tem que achar uma brecha, ele tem que achar um lugar, ele tem que achar uma voz, ele tem que achar alguém para que ele possa dar voz. E aí ele fala, e uma vez que ele profere, a palavra é liberada, é proferida, ou ela dá vida ou ela mata. No caso do diabo, todo mundo sabe que ele veio matar, roubar, destruir. O meu conselho nesse início de mensagem é: esteja atento para não dar ouvido à voz do diabo. O texto que nós lemos das duas porções de 1 Coríntios capítulo 2, depois 1 Coríntios capítulo 3, eu disse 15, mas é 3, fala de quem nós somos em Cristo, de quem nós nos apegamos e como nós nos comportamos
na nossa vida, seja ela natural ou seja ela espiritual. Eu tenho diante de mim aqui irmãos, irmãs, irmãos que já são maduros na fé, que já têm um pouco de bagagem e experiência no que tange a vida cristã, mas nós temos aqui também jovens e adolescentes que estão iniciando a sua vida, a sua jornada, alguns já com o seu ministério e com o seu chamado direcionado por Deus se definindo. E por conta disso, eu preciso dizer para você que o apóstolo São Paulo, no texto que nós lemos, ele faz referência, ele não faz uma inferência, ele faz uma referência a 3 tipos de crentes, a 3 tipos de cristãos, seguidores de Cristo, de pessoas que um dia vieram no altar, num culto abençoado, aceitaram a Jesus, declararam a sua fé publicamente, hoje estão vindo à igreja para acompanhar e crescer na graça e no conhecimento. O fato de vir à igreja não é apenas o quesito social, ver o irmão, ver o amigo, estar em comunhão, mas para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Quantos estão entendendo? Digam amém. Porque se somos corpo, eu não posso dizer para minha unha, cresça aí sozinha. Posso? Fora do corpo eu posso? Eu posso dizer para minha perna, olha, não estou gostando do seu tamanho agora, sai do corpo e cresça sozinha. Posso fazer isso? Como é que crescemos? No corpo. E estando juntos, nós estamos dizendo que nós estamos num só corpo, num só propósito, num só espírito e numa só fé. E Paulo faz referência ao homem natural, ele faz referência ao homem carnal, ele faz referência ao homem espiritual. E aqui eu quero que você tente entender comigo aonde você está nessa classificação de crente. Se você é o crente ou o homem natural ainda, e você vai entender o porquê disso. Se você é o homem carnal ou se você é espiritual. O homem natural, a palavra grega traduzida como natural é psikos. Eu não sou muito bom de grego, eu gosto mais do hebraico. Mas todos nós precisamos entender que a Bíblia ela foi dividida. No Antigo Testamento, escrito boa parte no hebraico e também no aramaico. No Novo Testamento foi escrito também em hebraico, mas na sua maioria em grego. E o grego traduzido para natural é psikos. Isso será que remete a alguma coisa na sua mente? Será que te faz entender alguma coisa? O que significa que faz parte. A palavra no termo mais profundo, psikos, ela faz parte da respiração, que tem a natureza e característica daquilo que respira. Governada pela respiração, a natureza também é dependente de desejos e paixões naturais e psíquicas. Por isso, original psikos. E é no meu psique, ou no nosso psikos, que eu tenho desejo, que eu tenho vontade, que eu tenho aptidão, que eu tenho dependência. Tem gente que tem dependência, não consegue se livrar de alguma coisa que surgiu, foi implantado como um chip na mente dele no passado. Lembre de pessoas, você conhece pessoas assim? Que dizem, eu não vou fazer isso, porque a minha mãe fazia assim, e eu cresci fazendo isso.
Eu não consigo me libertar disso porque eu via o meu pai fazendo assim e fazendo assado. Tudo isso está registrado no seu subconsciente, no seu psique ou no seu psicós. Alguns acreditam que o termo usado no original indica que o homem, ele está entregue à sua psique, à sua mente, à sua razão, já que todos nós nos movemos de forma racional. Até aí está corretamente, porque nós somos animais racionais. E Paulo disse isso, pela racionalidade do seu entendimento, nós temos que adorar a Deus numa adoração racional, que é o nosso culto do intelecto, da mente. Em outras palavras, não é um culto de inteligência dos cultos e formados na Harvard, mas é um culto daquilo que você realiza e você sabe o que você fez. Não é como na Umbanda, na Quimbanda, nos terrenos de Macumba, aonde as pessoas são dominadas por espíritos demoníacos e elas fazem coisas que você pergunta para ela o que você fez e ela diz que não. Mas o meu Deus, ele é tão poderoso que ele consegue realizar na minha vida e na sua vida coisas espirituais, coisas sobrenaturais, atingindo o meu natural e o meu raciocínio. Ou seja, o que eu faço, eu sei o que eu faço. Então, contudo, diante dessa afirmação, que o próprio Cristo embargou, chamou, falou com um dos grandes intelectuais, e se fosse por intelectualidade, esse camarada aqui teria dado um show em Jesus. Mas Jesus chega para ele, que era doutor da lei, e disse para Nicodemos de que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, está lá o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos pergunta para ele, você sabe a história, não vou lhe contar, mas ele diz: mestre, rabi, rabone, o que é necessário para que eu possa nascer de novo? E Jesus fala tudo, olha, para nascer de novo e para herdar o reino de Deus, o passaporte se chama, Nicodemos, nascer de novo. Veja que tanto Nicodemos como eu e você somos nascidos neste mundo de forma natural, parto natural, nascimento uterino, materno, mas para herdar o reino de Deus, mas para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Não é o homem dizer, como muitos dizem por aí, nós estamos cercados de muitas palavras que podem confundir aos menos entendidos, que pode trazer distúrbio no seu entendimento. Mas eu estou dizendo para você que sendo nascido naturalmente, glória a Deus por isso, porque vivemos nesta terra pelo nascimento natural, mas para viver e herdar a vida eterna, precisamos do nascimento espiritual, nascer da água e nascer do Espírito. Para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo, tem que deixar o velho homem, tem que deixar o seu próprio psique, o seu psicós, o que você pensa que sabe, o que você pensa que é, o que você pensa que tem que nascer de novo para entender as coisas do Espírito. E só que Jesus não estava falando com Nicodemos de nascimento natural, mas nascimento da água e do Espírito. Pessoas naturais não compreendem o fato de que verdadeiros cristãos não se corrompem. Eu já ouvi alguns casos de alguns irmãos sendo indagados por outros irmãos, dizendo: você faz isso? Você tem esse compromisso? Você não abre mão disso? Por que você está sempre na casa de Deus?
quando você poderia estar desfrutando de outras tantas coisas. Mas a pessoa que é natural e entende que ele nasceu de novo, ele sabe do compromisso dele. Pessoas naturais não compreendem o fato de verdadeiros cristãos não se corromperem, não se deixarem ser levados pela mentira, pelo ódio, pela contenda e por facções demoníacas. Porque quem é que dissemina a contenda? Quem é que dissemina o ódio? Quem é que dissemina a raiva? Quem é que dissemina a mentira? Pessoas naturais não compreendem porque os cristãos fogem de polêmicas e debates e de conversas que não edificam o corpo de Cristo, de mentiras, de discurso de ódio, de chocarrices e de dissensão e falsidade. Pessoas naturais não se entendem porque é que quando você chega numa roda e tem uma conversa, tem um papo, tem um assunto ali que não edifica, você que não é natural, mas é espiritual, você sai do meio da roda. E eles não entendem isso. Pessoas naturais não compreendem o motivo de que os verdadeiros cristãos de verdade, jamais querem levar vantagem ou se aproveitar das outras pessoas. O natural não entende isso. Pessoas naturais não compreendem como os verdadeiros cristãos de verdade, consegue ser simplesmente feliz com o que tem e não vive o sonho dos outros. Ele vive aquilo que Deus designou para você. Não queira acertar o seu relógio com o relógio do irmão. Não queira calçar o calçado do seu irmão. O maior problema entre os irmãos de José, porque eles olharam a túnica bonita que Jacó fez para o seu filho, e eles invejaram a túnica e quiseram vesti-la. Já que eles não podiam, eles preferiram matar. O homem natural, ele não entende que o que Deus deu para você é seu, o que Deus deu para o vizinho é do vizinho. Ele prefere matar. Os homens, as pessoas naturais, não compreendem porque os verdadeiros cristãos não usam a força para impor o seu ponto de vista e suas ideias sobre as demais pessoas. Olha, vem para cá porque aqui está melhor. Sai daí, esse trabalho não está bom. Você está perdendo o seu tempo. São conversas, assuntos, mente de pessoas naturais. Pessoas naturais não compreendem porque o verdadeiro cristão continua a respeitar valores, princípios e virtude que a sociedade já não considera importante, como por exemplo a honra, a fidelidade, a ética, o respeito a autoridades, respeito à liderança, respeito a pai e mãe, fidelidade no matrimônio, entre tantas outras coisas semelhantes. O homem natural não entende porque é que o cristão de verdade, ele age assim. Isso são homens naturais, a postura do homem natural, a postura do homem que nasceu da mulher. Mas aí tem a postura do homem carnal, que é um pouquinho diferente do homem natural. O homem carnal, ele até pode ter se convertido. O homem natural, ele pode até ter aceitado a Jesus. O homem carnal pode até ter se convertido ao Evangelho. Porém, mesmo convertido, ainda dentro dele existe um homem carnal.
Alguém disse e brincou, e eu não gosto dessa brincadeira porque eu não acho bonita, mas eu vou dizer para você como exemplo. Alguém disse que o homem carnal, ele foi sepultado nas águas na hora do batismo, mas de vez em quando ele coloca a cabeça para fora para respirar. Isso não deve jamais acontecer. E se porventura vier a acontecer, o que eu tenho que fazer? Matar, mortificar a minha carne, dizendo: eu não ando na carne, mas eu ando no Espírito de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles entendem as coisas do Espírito. Por isso que o carnal, ele fica na igreja só observando. É difícil ele dar um glória a Deus, é difícil ele compartilhar, ele não tem alegria quando vê alguém se destacando, ele não tem alegria quando vê Deus usando uma pessoa, porque o sentimento dentro dele é carnal. Ele ainda tem ódio, ele ainda tem facção, ele ainda tem um restinho do homem antigo, da velha criatura. Mas nesta noite, em nome de Jesus, que esta velha criatura morra e que o homem espiritual nasça na sua vida. O homem carnal, ele é até convertido, porém ele não se desenvolveu espiritualmente. E isso fica evidente no texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo, ele afirma: não vos pude falar como a espirituais. Paulo estava falando para quem? Para a igreja. Paulo estava falando para os irmãos da igreja em Corinto, dizendo: amados, é a mesma coisa de eu chegar aqui no púlpito, na igreja, e dizer: eu não posso pregar para vocês uma revelação do Espírito, eu não posso falar com vocês de coisas espirituais, porque vocês não entenderiam. E Paulo disse: e sim falo a vocês como a carnais, e pior ainda, ele diz: falo como crianças em Cristo. E é uma igreja que não era muito nova, já estava, talvez como a igreja de Potsdamer, 9 anos. E aí Paulo vem pregar e diz: pastor, eu vou pregar uma mensagem na sua igreja. E ele diz: mas infelizmente eu não posso falar a eles como espirituais, mas eu posso falar como carnais, porque são crianças em Cristo, não amadureceram na fé. E aí que está o problema. Por que é o problema? Porque se você vai para a faculdade, as meninas que estão indo para a faculdade, os meninos também que estão indo para a faculdade, vão sair do high school, 4 anos de high school, e vão para a faculdade. Algumas vão fazer um curso de 4 anos, outros vão fazer de 6 anos, 8 anos, 10 anos, não importa. Mas no final do curso, elas vão sair dali, eles vão sair dali com um diploma. E no diploma e no documento dado pelo governo e pelo Estado, vai dizer: formado em engenharia, formado em pedagogia, formado em advocacia, formado em odontologia, formado nisso e naquilo. Por quê? Completaram o período de aprendizado por onde eles passaram pela escola. Agora, na igreja, a gente tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos e elas não podem receber um diploma de espirituais, de maduros na fé. Por quê? Porque ainda agem como crianças espirituais. Há uma relação entre a expressão carnais e crianças em Cristo. Ambas tratam de quem já foi regenerado. Houve um processo de regeneração, houve um processo de restauração, mas não houve o abandono à infância espiritual. São ainda babies na fé, são ainda meninos,
Muitas vezes as crianças que vêm na igreja, elas vêm, me abraçam, chegam perto de mim, querem atenção. E como é que eu vou tratá-las? Oh, como é que você está, lindinha, queridinho, Deus abençoe. É assim que a gente trata a criança. Quer uma coisinha, quer uma balinha, quer a mamãe, cadê a mamãe, cadê o papai? Tem gente que tem 18 anos, e na lógica, a idade de 18 anos é a idade da maturidade, mas o pastor tem que falar para ele: ô meu queridinho, como é que você está? Você não veio na igreja domingo passado porque estava dodói? Ah, tá com raivinha do pastor, porque o pastor não te viu ontem no culto. Ah, e fica assim. Amém ou não amém? Homens carnais, consequentemente ainda, infelizmente, se alimentam de leite espiritual, quando já deveria viver uma vida de adulto, crescido na fé, bem alimentado e forte. Poderia ser aquele que dissesse: pastor, estou vendo que o senhor está cansado, tem aqui um ombro amigo. Pastor, o senhor não me ligou essa semana, mas eu sei que o senhor está muito ocupado. Pastor, eu não entendi aquele negócio, o senhor pode me ajudar? Pastor, conta comigo, vamos orar? Pastor, quando é que vai ter vigília? Pastor, o que podemos fazer para melhorar na obra de Deus? Você quer ver um outro detalhe? Não é aqui, é lá no Brasil. Todo mundo quer subir no púlpito, mas ninguém quer trabalhar no departamento infantil, ninguém quer ficar aqui até fechar a igreja, ninguém quer ajudar na limpeza. Isso é só no Brasil, não é aqui não. Ninguém quer dizer: pastor, olha, esse departamento aqui poderíamos implantar evangelismo. Pastor, vamos levantar, vamos fortalecer o departamento de missões. Pastor, vamos chegar mais cedo para orar no culto. Pastor, na vigília não falta uma. Pastor, estou passando uma prova, mas eu estou firme nas promessas do Senhor. Pastor, essa semana foi difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que Ele que peleja por mim a minha causa, e o diabo não vai roubar a minha bênção nem a minha fé. São pessoas maduras na fé. Deus está nos levando, irmãos, estou dizendo isso para você aqui hoje, porque só esse mês Deus falou comigo 4 vezes que vai nos levar a um patamar maior. Pastor, Deus vai fazer vocês virar uma igreja de 5 mil, 10 mil, eu não sei, mas eu sei que o Senhor está nos amadurecendo, Deus está nos fortificando, e quem não estiver entendendo a mensagem, vai aprender que para crescer precisa amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque se entrasse, certa vez eu estava num culto, e de repente, escuta isso, Gileade, entrou uma pessoa e sentou assim, um pouco depois do meio da igreja. Essa pessoa estava descabelada, roupa suja e rasgada, sem chinelo, fedia. Dá para entender quem era que estava ali? Entrou um mendigo na igreja, e os diáconos já ficaram assim. O irmão já veio: pastor, tem um mendigo lá na igreja. Como eu sabia, não falei de nada. No final, aquele que era mendigo levantou, era um pastor, e veio pregar a palavra de Deus. Mas a primeira impressão dos irmãos, eles julgaram pela aparência. O que foi isso? Falta de maturidade.
Por que o mendigo não poderia sentar no banco da igreja? Por que um drogado não pode entrar aqui? Um bêbado não pode entrar aqui? Porque não, nós somos engomadinhos demais, somos cheirosos demais. Nós temos que tomar cuidado com os glamoures. Eu gostei muito do louvor que a irmã Mônica louvou, cantou, porque nós temos que tomar cuidado com os glamoures e as luzes, mas entender que fazer obra de Deus é visitar pobre, mendigo, ao invés de ficar, eu vou dizer de novo, porque o Espírito Santo falou comigo aqui agora, ficar dando ouvido a esses murmuradores do inferno, porque às vezes são dentro da igreja, são homens carnais, que conversa para boi dormir, e infelizmente tem crente que come essa lavagem. Sabe o que é isso? Não cresceram ainda. Quando alguém vier falando alguma besteira comigo, uma conversa que não tem a meia meu pai dizia: para de conversa atravessada, menino. Alguém vier trazendo uma conversa atravessada, eu saio de perto, senão eu repreendo. Te repreendo, irmão, porque isso não edifica, isso não provém do Espírito de Deus. Homem carnal, a sua vida é guiada pela carne. Ele possui mente carnal, sua mente é voltada para as inclinações da carne. Ele se desviou do Espírito Santo. Os carnais aceitaram a Jesus um dia, foram regenerados, foram transformados, foram mudados, mas ele dá mais ouvido à carne do que o Espírito, e consecutivamente, aquilo que você alimenta mais, é aquilo que você vai ter mais. Aquilo que você satisfaz mais, é o que você vai ser mais forte naquilo. E vício, sabe o que é vício? É tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que você não consegue se libertar, tudo aquilo que te escraviza. Isso é um vício. E o carnal, ele é tendencioso ao vício. Pastor, está me chamando de viciado? Olha, tem gente que tem prazer nas coisas da carne. Por quê? Porque a sua mente se volta para a inclinação da carne. Amados, temos que matar, mortificar o desejo da minha carne. Você acha que é gostoso levantar às 3 da manhã todos os dias para orar, enquanto a cama está gritando o meu nome, o meu corpo está lá pedindo cama, mas o Espírito do Senhor está me falando: tu queres que eu faça uma obra, tu queres que eu cure, tu queres que eu liberte, tu queres que eu transforme, tu queres uma grande obra nesta terra, precisa gastar, passar um tempo na minha presença. E quando é, Senhor? No momento que você mais quer satisfazer a sua carne. Eles se esvaziaram do Espírito, não buscam mais a Deus, não tem mais vida de oração, não busca se santificar, não tem prazer em estar com os irmãos na igreja. Na mente dele, o ambiente é lugar hostil. Não vou naquela igreja porque eu não gosto de fulano, não gosto daquele lugar lá, meu Deus, me dá uma ojeriza. O que é isso? Homem carnal, homem carnal. A sua mente não é pura, a sua mente é tão impura que ele não se envolve, porque ele acha que as pessoas não gostam dele, que as pessoas falam mal dele, ele não se sente confortável, ele não fica ali porque ele vai sentir que está como um peixe fora d'água. Carnal, é o que Paulo diz: eu não posso vos falar como espirituais, porque infelizmente vós não sois espirituais. O carnal um dia teve uma experiência com Jesus, mas infelizmente ele não permaneceu com Jesus. Muitos dos carnais creem que por ele ter levantado a mão para Jesus um dia na igreja e aceitado a Jesus, that's it, está feito, it's done, it's over, it's finished. Está parecendo Jesus, está dizendo como Jesus na cruz: tetelestai,
que no grego quer dizer, está consumado. Levantou a mão para Jesus, não está consumado não. Levantou a mão para Jesus quer dizer, você agora encontrou a salvação, você agora encontrou a libertação, você agora encontrou a transformação, você agora encontrou paz. Mas não está dizendo que os seus problemas vão acabar, está dizendo que os problemas vão vir, mas mesmo nos problemas haverá paz na sua alma, haverá certeza no seu coração. Ninguém vai te convencer, porque você está convicto pelo sacrifício, pelo preço de Jesus. Hebreus capítulo 6, 4, 8 diz assim: porque é impossível que os que já foram iluminados e provam o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, olha o que Paulo diz, Hebreus diz, só porque eu estou lendo Hebreus, estou dizendo Paulo, né? Olha o que o escritor aos Hebreus diz: de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Em outras palavras, o estão insultando, estão censurando, estão caluniando, estão difamando, ou expondo alguém a um insulto ou a vergonha pública. E aí no verso 7 ele vai dizer assim, ó: porque a terra que embebe ou suga a chuva, que muitos caem sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas aqui produz espinhos. A terra que produz espinhos e abrolhos, ela é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A gente gosta muito de palavras que diz: te colocarei por cabeça e não por cauda, te farei um vencedor e não um perdedor. Deus é Deus de montanhas, mas é Deus de vale. Agora, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que aqueles que um dia aceitaram a Cristo, por causa da sua atitude carnal, por causa da sua postura de mundanos, porque o carnal é mundano, ele é imundo. A palavra mundano é originária de imundície. Ele é mundano. Eles então, que um dia aceitaram a Cristo, agora viraram as suas costas para Jesus e estão dizendo: seu sacrifício, Jesus, não tem efeito na minha vida. Por quê, meus irmãos? Porque no coração do carnal ele é insensível. Você fala, prega, ora, ajuda, ele fica indireito, ele fica vagando. Você está pregando e ele fica assim, ó. Insensível. Seu coração se tornou insensível às coisas do Espírito. Ouve uma palavra e diz: essa palavra não é para mim, essa palavra é para fulano, essa palavra tem endereço, é para a irmã Mariana. Acha que sempre é para os outros e não para ele. Por quê? A insensibilidade não o faz se converter. E o que é converter? Quem aqui tirou a carteira de motorista no Brasil sabe. Você está lá com o instrutor, está dirigindo, o instrutor diz: converta à direita, e você converte à direita. Ele não consegue se converter porque ele não consegue ouvir a voz do Espírito.
Ele se tornou cauterizado, a mente cauterizada. Por isso temos que tomar cuidado para não nos tornar crentes carnais, porque a sua vida pertence à carne. Ele entregou positivamente todos os seus desejos da carne. E Paulo disse isso na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 19. E eu já estou caminhando para o final, fique tranquilo. Paulo disse assim, Gálatas 5, 19 e 21: porque os desejos, eu vou parafrasear, tá? Os desejos do homem carnal é prostituição, é impureza, é lascívia, é idolatria, é feitiçaria, tá? E olha, outra coisa que eu vou dizer para vocês, muito cuidado. Pecado de rebelião na Bíblia, e não estou falando rebelião de fazer montinho, isso é rebelião, você está sendo rebelde. A Bíblia classifica como feiticeiro, pecado de feitiçaria, que os desejos da carne são esses: inimizade, porfias, estão porfiando entre si. Lembra de lá, os sobrinhos de Ló e os empregados de Ló com o de Abraão porfiavam entre si. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Eu disse aqui, vou dizer novamente: qualquer pessoa que sentar nesta cadeira, pastor, presbítero, diácono, cooperador, bispo, apóstolo, está sentado aqui, é membro desta igreja, tem que ouvir a voz do seu pastor. Fora disso é contra a palavra de Deus. A voz de autoridade aqui é do anjo da igreja, porque é rebelião. Coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, Paulo, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas. Olha, se isso aqui não é verdade, é melhor rasgar a Bíblia e parar de pregar. É melhor rasgar a Bíblia, ir para casa e falar: ó, estou entregue ao Léo, seja o que Deus quiser. Paulo disse assim, ó: e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro. Muito obrigado, querido. Como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou encerrar, eu tenho mais coisa para falar, mas olha só, a porta do céu, ó, estreitinha. Hoje nós estamos vivendo uma geração que, de tantas aberrações que a gente tem ouvido por aí, eu queria convidar o grupo de louvor que se aproximasse aqui. Eu queria que chamasse a Kaila para mim. Eu não sei se você sabe tocar Jeová Jiré. Você sabe tocar Jeová Jiré? Chama a Kaila para mim, por gentileza. Estão dizendo por aí que tem que fazer uma outra Bíblia. Vocês já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Você sabe por que eles estão dizendo que tem que fazer uma outra Bíblia? Porque é muito mais fácil escrever um outro livro, e na minha opinião, e com certeza não é a Bíblia, porque nesse livro vai ter escrito lá coisas que vão se adequar ao que eles querem, do que é muito mais difícil eu dizer aqui, ó: eu vou me submeter à palavra de Deus. Na igreja é o único lugar que não deveria haver dissensão. Na igreja é o único lugar que não deveria haver discórdia e nem duplo pensamento. Por quê? Por vários motivos. Mas a palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estão de acordo? Não adianta.
Eu me lembro até hoje, minha professora de português dizia essa frase. Ela não era crente, mas ela dizia uma frase que eu nunca me esqueço. Ela dizia para mim assim: meu filho, quando um não quer, dois não brigam. Nós precisamos estar, a Bíblia diz, no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma comunhão, comungando a mesma fé. Porque sabe de uma coisa? Deus vai fazer o que Ele quer fazer, comigo ou sem mim. Deus vai fazer o que Ele já determinou fazer, com ou sem aqueles que dizem eu não quero. Então é preferível você aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai transformar você. Você vai sair desse período difícil que você está vivendo. Pastor, que promessa é essa? É a promessa do arrependimento, é a promessa da mudança, é a promessa do respeito, é a promessa da transformação, é a promessa de aceitação da palavra, é a promessa de ser obediente à palavra. Esse espírito faccioso de divisão é por conta, o espírito de Satanás está no mundo tentando trazer dissensão, mas aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus é o Senhor, tem autoridade. Aonde o Espírito de Deus está, o povo ouve a voz do líder. Aonde o Espírito de Deus está, a igreja é abençoada, porque o Senhor, Ele é o Deus da igreja.